O Templo de Salomão. Parte 25. No vídeo anterior, vimos que as árvores nas Escrituras são profundamente simbólicas. Elas aparecem não apenas como elementos naturais, mas como figuras espirituais representando homens, nações, Cristo e a sua Igreja. Cedro representa Cristo como Rei, sua natureza incorruptível e sua majestade eterna. Era a madeira principal do templo, destacando sua realeza e pureza. Cipreste, usado nas vigas, portas e piso, simboliza Cristo como o sustentador da casa de Deus, aquele que dá firmeza, estrutura e apoio à vida espiritual. Sândalo, madeira vermelha, pesada e preciosa. Aponta para a cruz, o sangue de Jesus e a adoração que nasce da obra redentora. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, avançamos para a próxima etapa da revelação. As árvores que completam o simbolismo do templo, palmeira e oliveira, e como elas apontam para Cristo e para a Igreja. Vamos ao conteúdo. Árvore de palmeira. A palmeira era, na verdade, gravada na madeira de cedro, onde quer que esta fosse usada no templo. A palmeira simboliza e significa justiça, retidão, frutificação, paz, alegria. O justo deve florescer como a palmeira, como aqueles que são plantados na casa do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmos 92 versos 12 e 13. Em Elim, havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Êxodo 15 verso 27. Isto encontra cumprimento no Novo Testamento através dos 12 apóstolos e 70 outros que Jesus enviou em seu ministério de cura. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Lucas 9 verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 10 versos 1 e 2. Os ramos de palmeira eram utilizados na celebração da festa dos tabernáculos. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Neemias 8 verso 15. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e, por 7 dias, vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Levítico 23 verso 40. Os redimidos triunfantes segurarão as palmas da vitória diante do trono de Deus e do Cordeiro. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Apocalipse 7 verso 9. Essa tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios aos cachos de uvas. Disse eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, então sejam os teus seios como os cachos da vide, e o cheiro do teu fôlego como o das maçãs. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios, a seus cachos. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração, como o das maçãs. Cântico 7 versos 7 e 8. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o Rei de Israel! João 12 versos 12 e 13. A ornamentação da palmeira foi muito utilizada no templo. Ela foi gravada nas pias dos pátios do templo.
nas paredes do templo, nas paredes do lugar santo, nas paredes do lugar santíssimo, nas portas do santuário. Esta foi a árvore mais destacada na ornamentação do templo do Senhor. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou, ao redor, entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. 1 Reis 6 verso 29. Tudo isto aponta para Cristo como o justo, o vitorioso, o frutífero. A noiva de Cristo é relacionada ao porte de uma palmeira. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios, a seus cachos. Cântico 7 verso 7. Árvore de oliveira. A oliveira é realmente a árvore do azeite. Ela foi utilizada para os batentes das portas do santuário, os 2 grandes querubins do lugar santíssimo, as portas do lugar santíssimo. A árvore do azeite é traduzida em hebraico por shemen, e esta palavra é também traduzida como unção, unguento e azeite. É a palavra utilizada para a unção santa do azeite e para o azeite puro da oliveira utilizado nas lâmpadas de ouro do tabernáculo de Moisés. A oliveira é, portanto, o símbolo da unção do Espírito Santo na casa do Senhor, primeiramente sobre Jesus Cristo, o ungido, e posteriormente sobre os crentes, os cristãos, os ungidos, o corpo de Cristo. A oliveira é mencionada nas Escrituras em diversas passagens, notadamente na parábola de Juízes 9 versos 8 e 9, quando as árvores foram ungir um rei sobre elas. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Juízes 9 versos 8 e 9. É a primeira árvore mencionada após o dilúvio. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira, assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Gênesis 8 verso 11. Nas 2 testemunhas na visão de Zacarias e de João. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Apocalipse 11 verso 4 e Zacarias 4. Para retratar o verdadeiro Israel de Deus, a nação espiritual na qual judeus e gentios são um e coparticipantes da unção desta árvore. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz, a ti. Romanos 11 do verso 17. Cristo, segundo a carne, veio da oliveira, a nação de Israel. Cristo também sofreu no Getsêmani, que significa azeite ou oliveira prensada. Ele também retornará para o Monte das Oliveiras, assim como dali ascendeu aos céus. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Atos 1 verso 12. Naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade, para o sul. Zacarias 14 verso 4. Ele é o sacerdote, profeta e rei ungido. As árvores e sua simbologia. Cada uma destas árvores fala de Cristo e dos crentes. As árvores foram cortadas de seu ambiente natural, sua ex-fonte de vida na terra. Toda sua beleza natural foi removida. Então elas foram cortadas, entalhadas e aplainadas. Todas elas experimentaram a morte da velha natureza. Em seguida entraram no processo de preparação pelas mãos dos carpinteiros com o objetivo de encontrar seu lugar na casa do Senhor, e participarem da sua glória. Elas foram revestidas de uma beleza não natural e ajustadas para permanecerem juntas. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Efésios 2 do verso 19 ao 22. Cada parte do templo fala da glória divina ou da glória dos santos. Esta preparação fala do trabalho do Senhor na vida daqueles que fazem parte de seu povo. No tabernáculo de Moisés, a principal madeira utilizada foi a madeira de acácia, que era uma madeira do deserto. Ela florescia no deserto, por meio de uma raiz profunda abaixo da superfície da areia, mas também possuía uma profusão de raízes secas que apareciam na superfície. Isto fala da humanidade de Cristo, a raiz de uma terra seca, na qual não havia aparência ou formosura. Sua humanidade foi incorruptível. É significativo notar que a única peça de madeira de acácia que foi colocada no templo foi a Arca da Aliança que veio das jornadas no deserto. Era uma recordação da jornada para a terra do descanso, a terra da promessa. Assim também Cristo, como a Arca de Deus, tem levado a madeira de acácia de sua humanidade incorruptível ao próprio templo celestial, e ali ele está em sua humanidade glorificada, como uma lembrança da sua peregrinação na terra quando veio nos redimir. A madeira de acácia foi utilizada no tabernáculo para colunas, portas, paredes, artigos da mobília. Tudo isto era profético da encarnação do Verbo, Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, de sua humanidade sem pecado e sem corrupção. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1 do verso 14 ao 18. Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes, um corpo me formaste. Hebreus 10 verso 5. Isto fala de seu ministério terreno, antes de qualquer coisa, e em seguida de seu ministério celestial. O templo, porém, tinha as seguintes madeiras correlacionadas: cedro, cipreste, sândalo, palmeira, oliveira. Isto fala mais especificamente de Cristo em seu ministério celestial, embora diga respeito ao que ocorreu na terra. Ele veio do céu à terra para expiar a nossa culpa, e depois, retornou da terra para o céu a fim de interceder por nós. As possíveis simbolizações destas madeiras quanto a Cristo podem ser assim descritas. Cedro. Fala da humanidade incorruptível de Cristo e de Cristo como Rei. Cipreste. Fala do poder e da força de Cristo para sustentar todas as coisas. Sândalo. Fala da obra de Cristo na cruz, de sua morte expiatória e de seu sangue. Palmeira. Fala de Cristo como o reto, o justo e o vitorioso. Oliveira. Fala de Cristo como o ungido, o Messias de Deus. Atenção! Com relação aos crentes, podemos afirmar que, quando as qualidades do caráter e dos atributos de Cristo estão envolvidos operando no crente, estas árvores falam da posição dos crentes na casa do Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1 do verso 27 ao 29. Isaías 55 versos 12 e 13. Todas as árvores do campo baterão palmas. 1 Crônicas 16 verso 33. Então as árvores da floresta cantarão de alegria. Aqui há uma linha de metáforas possivelmente colocadas na palavra do Senhor. Com certeza, as árvores no templo batem palmas e cantam na presença do Senhor, em seu templo. Não árvores literais, mas os crentes em Cristo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.